Praia Clube está cheio de problemas para o jogo decisivo de amanhã pela Liga Nacional de Futsal. O time está em situação complicada depois da derrota desta semana em Belo Horizonte. Vamos começar falando de futsal. Praia Clube está em situação complicada na Liga Nacional. Foi a Belo Horizonte, perdeu de 8-4 para o Minas na quarta-feira, um resultado desastroso. E o time já voltou para casa, treinou ontem à tarde e amanhã volta a jogar. É a penúltima partida nesta fase e agora só a vitória interessa para a equipe praiana, que, para dificultar ainda mais, está com alguns problemas. A derrota para o Minas na última quarta-feira é coisa do passado, mas pode refletir e muito no futuro da equipe de futsal do Praia Clube. A gente tem que levantar a cabeça porque temos 6 pontos a disputar ainda. Claro que as coisas estão se complicando, mas não é nada coisa para se desesperar. A gente tem 6 pontos para disputar, a gente tem que ganhar esses 2 jogos que restam, que são os 2 jogos importantíssimos para nós continuar acreditando na nossa classificação. Então a gente tem que levantar a cabeça hoje, procurar trabalhar bem esses 2 dias que antecedem o jogo, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é ganhar os 6 pontos e fazer 24 pontos. E daí torcer para as outras equipes tropeçarem para a gente conseguir o nosso objetivo, que é classificar entre os 12. Deixar de lado o resultado catastrófico de Betim é a missão da comissão técnica, que tem um desafio enorme pela frente: corrigir os erros que a equipe vem cometendo durante as partidas, para os 2 últimos jogos que a equipe tem na Liga Futsal. É uma situação difícil, até porque o abatimento é uma coisa natural, em função de você ter conseguido uma pontuação boa e está deixando de escapar, digamos assim, a continuidade desses pontos, né, da conquista desses pontos. Mas nós temos 6 pontos ainda para disputar, e se nós conseguirmos esses 6 pontos, com 24 pontos nós vamos estar na briga, no bolo para a classificação. E essa é a nossa meta agora, esse é o nosso objetivo. Enquanto houver possibilidade, nós vamos continuar lutando. Pensar em classificação é difícil. O Praia tem 18 pontos, e se vencer o Petrópolis no sábado e depois o Corinthians dia 8 de junho, chega a 24. Mas os adversários têm uma média de 4 jogos a menos, e segurar a posição entre os 12 é quase impossível. É difícil, né? Eu acho que a equipe toda está um pouco abatida enquanto a isso, né? Até eu, que estou muito esperançoso ainda, que a chance de classificação ainda remota, mas ainda existe. Então acho que a equipe toda tem que puxar forças de dentro de si, da família, de seus amigos, de tudo, que de repente a classificação pode aparecer aí, a gente pode conseguir os 24 pontos, é muito possível isso, até porque temos 2 jogos em casa. Então conseguindo os 24 pontos, a gente depois torce para os outros adversários e vê isso, deixa para depois. Nosso pensamento deve ser exclusivamente no jogo de sábado contra o Petrópolis. Se a gente for ficar pensando em 2 vitórias, em outras combinações de resultados, a gente vai perder o foco desse jogo, que vai ser muito difícil. Primeiramente porque a gente já vem na maratona grandes jogos, não vamos ter 3 jogadores possivelmente no jogo. Nosso plantel já é um plantel reduzido, então nós que vamos entrar dentro de quadra vamos ter que nos superar. Então acho que o grupo tem que estar focado no jogo de sábado, na vitória do jogo de sábado, para poder vencer esse jogo. Daí sim, descansar, recuperar quem tem que recuperar, para poder buscar a vitória contra o Corinthians e aí ver o que acontece, se a gente classifica ou não. Acho que o pensamento tem que ser esse. A situação do Praia não é fácil, não. A situação do Praia é muito complicada, apenas mais 2 jogos, tem que ganhar os 2 e ainda torcer por outros resultados. Ou seja, é hora de fazer contas, né? Matematicamente, o Praia ainda tem chance, mas realmente ficou muito difícil. Quem esteve lá ontem acompanhando o trabalho, o treinamento do Praia, ouvindo os jogadores, ouvindo o técnico Miltinho, o nosso grande Fabrício Júnior, repórter aqui do Esporte Total. Fabrício, você sentiu que o pessoal está animado ou já está de cabeça baixa? Fabrício, boa tarde. Boa tarde, Ronei. Boa tarde a você que acompanha o programa Esporte Total. Ronei, alguns jogadores ainda acreditam na classificação, né? Outros já estão assim meio desanimados, mas a maioria dos jogadores acreditam ainda na classificação, vão partir para o tudo ou nada contra o Petrópolis no próximo sábado e dia 8 contra o Corinthians aqui em Uberlândia. Os 2 jogos aqui em Uberlândia. O técnico Miltinho também diz que não vai desistir, em momento algum ele pensa em desistir. A equipe pode chegar a 24 pontos. O problema é que as equipes que estão atrás do Praia têm em média aí 4 a 5 jogos a menos. E pode ultrapassar, né? O Praia fez muito jogo, não é?
Fez, é o time que mais jogou até agora. 16 jogos até agora. 16 jogos, né? 16 jogos. Agora, para complicar ainda mais, jogadores importantes estão fora dessa partida. Quais os jogadores que não poderão entrar em quadra amanhã? Pois é, além da derrota em Betim por 8-4 para o Minas, o Praia perdeu o Hugo e o Ezequiel, que receberam o terceiro cartão amarelo. E ainda o Ala Índio, um dos principais jogadores da equipe. Ele que sente dores musculares, está em tratamento da fisioterapia, mas é dúvida para a partida de amanhã. São jogadores, sem dúvida, fundamentais no esquema do técnico. Sem contar os outros, né, que ao longo aí dessa trajetória do Praia foram se machucando, se contundindo, né? Tem o problema do Pablo, grande jogador que quebrou a perna. Tem o Renan. O Renan também fora, desde o início, nem jogou. Então, desde o começo, o Praia realmente tendo muitas dificuldades, sem contar essa tabela maluca aí que andou realmente desgastando demais a equipe. Eu, sinceramente, não entendi essa tabela, por que o Praia teve que jogar tantos jogos em tão pouco tempo e as outras equipes não. Só para você ter uma ideia, Rondei, o Praia chegou a jogar uma partida em menos de 70 horas. Né? Então, o desgaste físico dos jogadores, o desgaste emocional, também pela viagem, acarreta nessa situação que o Praia está, com 18 pontos em 16 jogos. E a maioria das viagens de ônibus, né? O pessoal está de ônibus. Tem mordomia, avião, não, hein? Até agora acho que só teve uma viagem de avião para o Rio de Janeiro. O jogo para enfrentar o Vasco da Gama no Rio de Janeiro foi de avião, os outros todos de ônibus, ida e volta. Legal, agora é o seguinte, o jogo do Praia, amanhã, 5 da tarde, ingresso 1 kg de alimento não perecível. Ingresso 1 kg de alimento não perecível, entrada pelo Cidade Jardim, Avenida Uirapuru. Você é o convidado especial do Praia a participar dessa partida amanhã. Apoio da torcida não tem faltado, disso aí os jogadores e a comissão técnica não podem reclamar, reconhecem isso, a torcida comparece, mas cobra também, né? Teve jogo aí, desse último aí, o Milton chegou a discutir com alguns torcedores, porque realmente o torcedor é exigente, né? Quer vitórias, lamentavelmente, nos últimos jogos elas não vêm acontecendo. Mas a esperança continua. Amanhã, portanto, o Praia Clube enquadra contra o Petrópolis, 5 da tarde, jogando aí as suas últimas possibilidades de classificação para a segunda fase desta Liga Nacional.